Olá, colegas servidores, é mais uma edição do programa Simussar em Ação. Lembrando que nós contamos com o apoio da Cressol. A Cressol, o servidor precisou de crédito, procura a Cressol, precisou de algum serviço ligado a essa cooperativa, procura a Cressol, sempre vai ter alguém lá fazendo um bom atendimento nas duas unidades que nós temos aqui em Santa Rosa. Então hoje nós começamos com os avisos no nosso programa. Pedimos aos servidores novamente que deem uma atenção especial à sua carteirinha da Unimédica. Ainda nós temos com várias carteirinhas aqui ainda para serem entregues. Isso significa que o servidor está com a carteirinha vencida em casa e numa urgência, numa necessidade, daqui a pouquinho ele pode não ter acesso ao plano de saúde ao qual ele está pagando. E aí, se for no final de semana, não tem como a gente recorrer a outro recurso. Então, servidor, dê uma olhada na sua carteirinha, veja se ela não está vencida. Estando vencida, nos procure, faça a troca da carteirinha para que não ocorra nenhuma situação desagradável no momento de necessidade. Também estamos aqui mais uma vez com o Dr. Sávio, que sempre nos acompanha, com o Ronaldo, agradecendo cada um deles. Ronaldo na parte técnica, Dr. Sávio aí fazendo a parte jurídica conosco. Seja bem-vindo, Dr. Sávio. Obrigado, Jonas. Obrigado, Ronaldo. Estamos aí trazendo muita informação para o servidor. Exatamente. E lembrando também o nosso servidor, quem nos assistir ainda hoje, né, Ronaldo, que vai estar sendo postado o nosso podcast, que o servidor, né, hoje de noite nós temos a Assembleia Geral, né, que nós vamos estar tomando algumas decisões, e inclusive nós estaremos compondo a comissão eleitoral que coordenará a eleição do sindicato, que no final do ano nós temos uma eleição, esse mandato se fecha os 3 anos de mandato, e aí nós teremos novas eleições, escolha da nova diretoria, já na nova estrutura que nós aprovamos na Assembleia passada, uma reestruturação da diretoria. Então essa nova estrutura, ela será realizada agora com a primeira eleição e para o próximo mandato. Então a diretoria terá uma composição um pouco diferente da atual, com uma nova estruturação. O Dr. Sávio também está, né, Dr. Sávio, com novos avisos aí que o servidor, é importante o servidor ficar atento sempre, né? A gente sempre chama atenção para o servidor ter um controle dentro das suas ações, seus contra-cheques, seu ponto, para que não ocorra alguma situação onde daqui a pouquinho ele, por não estar acompanhando, acabe sofrendo uma situação em que tenha que às vezes devolver dinheiro para o município, ou às vezes está lá uma falta que não ocorreu e não tem tempo hábil para ser corrigida. Então o servidor sempre tem que ficar atento a isso tudo, porque nós lidamos com sistemas e sistemas também são falhos. E aí, então, cabe a nós, servidores, estarmos atentos a essas condições. O Dr. Sávio tem uma novidade em relação à questão da devolução, são novos julgamentos ou novos entendimentos pela parte jurídica, né, pela parte dos juízes, em relação a um servidor que tenha recebido um valor indevido, vamos dizer assim, pela prefeitura. Houve erro no pagamento para o servidor, a prefeitura pagou a mais, ou a administração pública, não precisa ser somente a prefeitura, pode ser a FUNSAR, pode ser a Câmara, pode ser o Previ Rosa, ou mesmo se o servidor às vezes é um funcionário de um outro órgão municipal, estadual, federal, público, então vale para todos, onde o servidor tenha recebido um valor a mais. Antes o entendimento era de que não havia obrigatoriedade na devolução. Correto isso, Dr. Sávio? Jonas, na verdade a gente tem um entendimento que ele diz que os valores recebidos de boa-fé, né, não tem essa obrigatoriedade na devolução. Então, o que nós tínhamos, né, por essa questão da boa-fé, né? Porque a boa-fé seria tu não ter agido de forma a induzir o sistema a erro, né? Ou seja, eu trabalhei, eu sei que esse mês eu tenho horas extras para receber, mas acabou que era para receber 10 e estou recebendo 14. Então, num primeiro olhar, nós tínhamos essa visão de que
o servidor trabalhou, foi apresentado o ponto, alguém corrigiu o ponto, mandou para o pagamento, foi feito o pagamento. Às vezes também o servidor fica na dúvida, mas de repente posso ter trabalhado mais umas horinhas, enfim, aquela coisa, né? Então a gente tinha essa visão. Só que agora, recentemente, eu tive uma decisão aqui num processo judicial, é um processo de primeira instância aqui ainda, né? Onde ele entendeu que, a sentença no caso, né? Que o servidor não se manifestou, né, durante o período que recebeu aqueles valores. Portanto, não haveria essa boa-fé sendo correta, né, a ação do município em buscar esses valores. Então, não é que tivemos uma mudança, né, de um princípio ali. Nós tivemos justamente essa interpretação do princípio, que é a questão da boa-fé, onde num primeiro momento hoje, o simples fato de tu receber um valor a mais e não buscar informação ou se manifestar com aquilo ali, já estaria caracterizando a tua má-fé. Particularmente, nós recorremos da decisão, eu entendo que não é o entendimento mais correto, né? Porque nós temos férias, nós temos triênios, nós temos... que nem nós tivemos esses tempos ali, uma correção monetária, uma correção dos valores que geraram a aposentadoria, mais tarde foi vista que aquela correção não era correta. Não tem como o servidor adivinhar isso, ou ele acompanhar toda ele vai essa pegar estrutura. vai pegar o processo de aposentadoria e vai levar para um perito contábil, para o perito contábil dizer não, está correto, e daí, né, acaba virando uma paranoia também, né? Então, eu vejo que não procede, né? Permaneço com o entendimento de que se recebeu indevidamente, sem ter agido de forma a gerar esse mal entendido na hora de pagar, não cabe a devolução, né? Mas, logicamente, vamos aguardar a questão das instâncias superiores. Dentro disso, que a gente pensou em trazer justamente essa informação, né, Jonas, para a gente ter esse cuidado ali na hora de receber o contra-cheque, dar uma olhada, né, ver se não tem alguma coisa anormal. Eu sei que o pessoal vai dizer que normalmente tem para baixo, né, não para cima, né? Mas enfim, faz parte. Na medida que tu recebe o teu contra-cheque, na medida que tu não se manifesta, acaba gerando uma concordância e, nesse caso, aí, até uma omissão nesse entendimento que nós tivemos até agora. Então é importante a gente estar atentos a isso, né? Porque, mais ou menos, claro, uma boa parte dos servidores aí, se tu faz hora extra, mais ou menos dá uma controlada quanto você fez de horas. Foi pago a mais? Bom, procura saber o porquê. Talvez você possa ter se enganado, mas não fica caracterizado daí essa questão da má-fé. E daqui a pouquinho o município descobre e deixa registrado isso também, né? Se manifesta através de registro, pegando uma assinatura do RH, que você foi lá, que você esteve lá buscando essas informações e que a informação que veio foi a seguinte. Então a gente sempre tem que ter esse registro, porque apenas falar acaba não sendo suficiente se a gente vai buscar reparação judicial. É necessário ter todos os registros que comprovem que você buscou essa informação, foi lá no RH, informou o responsável pela folha, toda a situação, e, no entanto, recebeu a resposta que lá estava correto, e lá adiante se entende diferente depois, né? Então, é importante o servidor ficar bastante atento a essas questões do seu contra-cheque para que não ocorra essa situação. Exato, e a gente também continua buscando, né, reverter esse entendimento aí dentro do processo, mas a gente, dentro dessas ações, dessas decisões, a gente procura trazer a informação para o servidor aí ficar a par também, né? Eu vejo que hoje é importante ser pontual, chegar no horário, fazer suas funções, mas tem todo esse contexto aí que também acaba sendo uma obrigação do servidor cuidar da sua vida financeira ali, então, porque a tendência aí que a gente vê é justamente
um entendimento, na maioria das vezes, pró-gestão, né? Pró-administração. Então, cabendo uma responsabilidade cada vez maior do servidor. A gente está enfrentando isso, né, doutor Sávio? A gente enfrenta muita coisa aí com essa administração, com a atual administração. Estamos enfrentando muitas questões que beiram o assédio, né? Isso é notável, a gente recebe muitas reclamações, muitas pessoas vindo aqui buscar ajuda, muitos colegas com problemas de saúde, muitos colegas tomando remédio devido à questão de pressões que estão sofrendo nos seus locais de trabalho, por às vezes terem pessoas dirigindo aquele local ou mesmo secretarias que não compreendem a dinâmica do serviço público, vêm do serviço privado, desconhecem a realidade do serviço público, inclusive a questão legal do serviço público, quando a gente fala legal, das leis do serviço público, e acaba trocando os pés pelas mãos e o servidor acaba sofrendo uma pressão psicológica intensa e leva ele até, muitas vezes, a adoecer psicologicamente, tendo que buscar ajuda psicológica, ajuda psiquiatra e remédios também fortes às vezes. Isso nós temos presenciado também em relação a isso, né, doutor Sávio, o senhor que tem dado todo o suporte jurídico para esse servidor, o senhor também tem visto muito, né? Nós temos... nós viemos já há um bom tempo aí falando sobre essa questão do adoecimento do servidor, né, Jonas? E hoje, infelizmente, enfim, como queira analisar, nós temos, o servidor ainda tem dois momentos, né? Porque tem essa situação que tu relata e a partir disso tem a repercussão na saúde do servidor. E quando o servidor acaba, em função, né, de um caso mais extremo, tendo que se afastar, né, ele se depara muitas vezes com a questão das perícias médicas, né? Além disso, né? Então, o que nós temos sentido é que, a partir do momento da realização das perícias, ainda há muitos casos a gente tem um agravamento, né? Porque nós temos essa questão não há uma informação que circule, uma publicidade, né, sobre os documentos de uma perícia, as exigências de uma perícia. Então o servidor chega lá com um atestado e achando que vai resolver, né? E daí não resolve, precisa de um laudo, precisa de um atestado, precisa de uma demonstração. E aí que a pessoa já está num estado fragilizado, muitas vezes, e daí quando tu chega ali pensando que tu vai ser acolhido, né, acontece ao contrário, né? Às vezes tu é constrangido, às vezes é humilhado, então a pessoa acaba se sentindo pior ainda, né? Então acaba sendo complexo isso, né? De um lado nós temos o sistema gerando essa pressão e do outro lado nós não temos um amparo desse sistema para que a pessoa consiga um equilíbrio de novo e possa desempenhar suas funções normalmente. E aí nós enfrentamos tudo isso e a gente sempre cobrando também da administração que seja padronizado, né, a questão dos laudos, a questão de que o servidor possa ter um documento que diga para ele como ele tem que apresentar-se lá na perícia. Que documentos eu tenho que levar do meu médico para que os peritos olhem, analisem e homologuem aquele atestado, aquela licença que o médico que me consulta, que me acompanha, está sugerindo para que eu me recupere. Então isso está faltando também essa padronização que a gente tem cobrado desde o início da administração, ou pelo menos um período quando a gente começou a receber essas reclamações, a gente tem cobrado essa padronização. Porém, me parece que a administração é que não basta estar doente, tem que piorar a situação ainda para o servidor público, infelizmente. É assim que está agindo muitas vezes a administração pública municipal de Santa Rosa. Faltando materiais, que isso já quase se tornou normal dentro das repartições, a falta de materiais básicos para o desenvolvimento das atividades dos servidores, né, em todas as áreas, desde dos postos de saúde, para as escolas, para a Secretaria de Obras, assistência social, enfim, todas as áreas está faltando material. São relatos que a gente recebe diariamente de servidores que estão lá
na frente fazendo esse serviço, desenvolvendo o serviço, ou pelo menos querendo desenvolver o serviço, porque às vezes com falta de material se torna impossível você fazer o serviço, e muitas vezes, inclusive, o servidor tira do bolso, né, para estar fazendo a aquisição do material necessário para que seja feito aquele serviço tão necessário à comunidade. E aí a gente enfrenta isso, esse adoecimento da categoria em função de todo esse descaso da administração municipal de Santa Rosa. Isso, e nós temos que pensar que tudo isso traz um custo, né? Nós estamos afastando um servidor, né? Esse servidor, por sua vez, acaba tendo os gastos aí, né? Muitas vezes, para fazer uma perícia, a gente já conversou isso também, tu acaba pagando uma consulta hoje R$400 muitas vezes aí para ter tem um prazo, né, para apresentar, enfim, então são despesas, né, seja para o município, que muitas vezes acaba tendo que contratar alguém, então é um círculo vicioso, digamos assim, que não é bom para ninguém, para quem está afastado, e aí entra uma situação financeira ainda, né, porque a pessoa, em muitos casos, só vai buscar um afastamento quando não tem mais condições mesmo, né? Porque se tu pensar em alguns cargos que ganham, por exemplo, 40% de insalubridade, tu pegar um afastamento de 15, 30 dias, tu perdeu 40% do teu salário, né? Então, isso é uma escolha que o servidor tem que fazer. Ou a minha saúde ou meu financeiro. Então, por isso que a gente ainda, os casos que a gente vê é de pessoas que já ultrapassaram aquele limite, né, razoável e não suportam mais aquilo, que acabam pensando, não me interessa quanto eu perder, eu quero a minha saúde de volta, né? Então, tu vê que é todo também um estigma, um dilema aí que o servidor tem que carregar aí, né, para fins de conseguir um apoio, um acolhimento e mesmo restaurar a saúde, enfim. Então é bem delicado mesmo. Então, o servidor fique bastante atento a essas questões que a gente debateu aqui, né? Sempre tem o apoio do sindicato, o servidor já sabe, o servidor associado sabe, o servidor que não é associado busque se associar junto ao nosso sindicato. Nós temos um aparato jurídico muito forte, temos com o Dr. Sávio, que sempre está aqui no nosso programa, também temos com o Dr. Sérgio Cal, lá no centro, no edifício Laçador, que também é uma assessoria jurídica bastante importante, que tem trabalhado bastante em função do sindicato. Então, o servidor pode buscar esses serviços, a gente só está falando agora da área jurídica, mas temos outros tantos serviços também para o servidor público, inclusive serviço dentário, aqui básico também, que a gente oferece. O sindicato é fazendo sua parte, né, buscando sempre estar informando o servidor sobre as questões que acontecem ao seu redor, para que ele não fique pego de uma forma surpreendente, às vezes, em algumas situações. Então, nos acompanhe sempre, servidor. Dr. Sávio, quer fazer mais alguma consideração? Acho que é isso aí. A gente tem que cada vez se conscientizar mais das responsabilidades aí, ficar atento, né? E para termos uma vida tranquila, o servidor principalmente, né? Ontem até estávamos num processo administrativo, daí tinha uma testemunha que, enfim, era servidor público, aposentado, e ele disse, olha, passei a minha vida inteira e nunca sofri um processo administrativo. Então, né, é um detalhe, às vezes, que a gente não pensa, não que seja ruim, não que seja, né, não é essa questão, mas dizer que é da vida do servidor isso aí, e a gente tem que estar atento, a gente tem que ter os documentos para fins de conseguir demonstrar o que a gente precisa quando se encontra numa situação, às vezes, mais delicada. Isso aí. Mais uma vez agradecer ao Ronaldo, na parte técnica, Dr. Sávio, muito obrigado aí por estar passando essas informações jurídicas. Encerramos mais um programa Simussar em Ação. Lembrando que Simussar em Ação tem a parceria da Cressol, sempre conosco a Cressol. Um abraço a todos e até o próximo programa.